O Senhor tem me dado graça e eu tenho estado em alguns lugares com pessoas de algumas nações. E no mês de outubro eu estive na Bolívia, na cidade de La Paz. Estive num encontro com mais ou menos 50 líderes da América Latina e mais ou menos 14 nações da América Latina representadas ali. E eu pude perceber nessa viagem, tendo contato com líderes da Venezuela, do Chile, da Argentina, da Colômbia, do México, alguns americanos também. Eu pude perceber que o Espírito Santo está desenhando algo nas nações e nós precisamos perceber o que Ele está fazendo. Às vezes nós ficamos muito preocupados em descobrir o que a gente precisa fazer para o Senhor. É ou não é verdade, irmãos, isso? Nós queremos descobrir qual é a vontade de Deus, o que a gente quer fazer para Deus, o que a gente, gostaria de fazer, cooperar com Ele. Mas, na verdade, essa não deve ser a procura principal. O que nós precisamos perceber é o que Ele já está fazendo. O que Ele está fazendo nas nações da terra e se envolver com aquilo que Ele está fazendo. Para cada geração na história, Deus tinha uma palavra procedente. Significa que Ele estava comunicando algo que tinha a ver com aquela geração, mas que também tinha a ver com aquilo que Ele iria fazer no seu plano futuro ou no seu plano final. Cada geração Ele deu um comando, cada geração Ele deu uma palavra específica. Por exemplo, nos dias de Noé, Ele mandou Noé fazer uma coisa muito louca. Ele chama Noé, um agricultor, que nada sabia sobre construção de barcos, em uma região que não se sabia o que era chuva. Pensa nisso. A palavra chuva era uma palavra esquisita. Chuva? O que é chuva? Ele chama um agricultor. Deus parece que tem um bom senso de humor. Ele chama um fazendeiro, dá uma missão para esse fazendeiro dele construir um barco num lugar onde não se sabe o que é chuva e num lugar onde não se sabe o que é mar. Pensa nisso. Quando Noé começa a proclamar que ele vai construir um barco, a maioria das pessoas ficaram chamando ele de maluco, e ele envolve a família dele naquele projeto. Ele estava construindo algo que Deus estava falando na sua geração, mas que estava conectado com algo inédito. Isso é uma visão para os nossos dias, porque o Senhor está nos chamando para construir algo, para aquilo que é inédito. Antes do Senhor Jesus voltar, a sua igreja vai entrar em maturidade no ministério de oração e de adoração. Antes do Senhor Jesus voltar, a igreja nas nações vai entrar em parceria com Ele, vai ser saudades pelo Senhor. O Espírito e a noiva vão se unir em um só clamor, e nós vamos puxar o nosso noivo para a terra. Chuva, o que é chuva? Segunda vinda, o que é segunda vinda? Nós não sabemos o que é isso. Nós estamos preparando a terra para algo inédito, assim como no dia de Noé. Para o tempo de Noé era construir uma barca. Para os nossos dias Ele está dizendo: construam a minha casa. O nome dela é oração. A minha igreja é uma casa de oração. É o nome da igreja. Se não é oração, não é minha casa. E o Espírito Santo começou a me dar na Bolívia uma mensagem, a anatomia do movimento de oração. Com que se parece isso? O que é isso que Deus está fazendo? Por que isso que Deus está fazendo é inédito? E Ele começou a me falar ali, vendo aqueles irmãos na Venezuela, debaixo de um regime opressor, de um sistema econômico opressor, estão levantando adoração dia e noite. Conheci uma jovem na Colômbia de 18 anos de idade, liderando uma casa de oração em Bogotá. Na Bolívia, em La Paz, uma casa de oração no alto da montanha, 24 horas de oração diárias. Começou há 12 anos atrás com uma jovem chamada Diana Gonzalez, 18 anos de idade. Ela foi para o IHOP estudou 6 meses. Pensa nisso. Na Bolívia, há 12 anos atrás, ninguém sabia o que era adoração, o que era oração. Que negócio é esse de orar 24 horas por dia? Que negócio é esse de orar dia e noite? Essa menina foi tomada pela palavra procedente do Senhor e começou a construir na sua época algo para aquilo que é inédito.
Deus está levantando reformadores nesses dias. Deus está levantando pessoas que vão sonhar coisas impossíveis. Deus está ferindo o nosso coração com a sua vontade. Ele está nos marcando e Ele está colocando desejos incríveis no nosso coração para construir coisas que nós não podemos construir. Deus está levantando homens e mulheres do impossível. Eu sou um desses, você é um desses. E Ele está plantando sementes de impossíveis dentro do nosso coração. Uma loucura, levantando uma casa de oração na cidade do Rio de Janeiro, no meio da zona de prostituição, num prédio abandonado, numa sala vazia, com alguns jovens tocando violão para Deus. E a presença do Senhor tem visitado aquele lugar, diminuído o percentual de prostituição, simplesmente porque jovens fracos, jovens que não têm nenhuma capacitação, estão levantando as suas vozes diante do Senhor e estão cantando: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Levante suas mãos. Levante as suas mãos. Tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Quando você levanta a sua voz diante do trono dele, Tu és digno de tudo. Levante-se, reformadores. Neemias, homens como Neemias, Esdras, Zorobabel, Zacarias, Ageu. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Coloca uma semente do impossível no nosso coração. Tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Isaías capítulo 56, versículo 7 diz: E eu os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, para todas as etnias, para toda a terra. O nome da minha casa é de oração. O nome da minha igreja é um lugar de oração. Isaías está sendo tomado pelo espírito profético escatológico aqui. E essa é uma profecia que fala sobre o reino milenar do Senhor. Quando ele diz: eu os levarei ao meu santo monte, ele está falando do Monte Sião. Quando ele fala que os gentios iriam se unir aos judeus e iriam para Sião, no Monte Sião, e lá eles seriam alegres numa casa que seria chamada casa de oração. O que ele está dizendo é que o cumprimento final dessa profecia de Isaías é que no reino milenar, quando Jesus voltar para governar as nações da terra, lá em Jerusalém, no Monte Sião, vai ter uma casa. O nome dessa casa é uma casa de oração. Nós vamos poder orar ao nosso Messias. Ele vai estar lá em carne e osso, e nós vamos entrar na plena identidade daquilo que nós somos. Você não vai fazer missões para sempre. Você não vai evangelizar para sempre. Vai chegar um momento da nossa vida que a única coisa que nós vamos fazer é ter encontros com Ele, é falar com Ele, é ouvir a sua voz e sermos guiados por Ele, porque essa é a nossa identidade eterna. Pense comigo um momento. Se quando Jesus voltar, Ele está que nós seremos uma casa de oração e que teremos uma casa de oração física, isso significa que é a nossa identidade eterna. Se você olhar nas escrituras, a identidade de um cristão é tríplice. 3 coisas: você é um filho, você é um sacerdote e você é uma noiva. Todas
3 facetas tem a ver com o encontro de intimidade com Deus. Você é um filho porque você se guia baseado naquilo que o seu pai está fazendo. Você é um sacerdote porque você é chamado para ministrar a Ele em adoração e intercessão. Você é uma noiva para ser uma ajudadora idônea, para trabalhar em parceria com Ele, mediante os afetos dEle. Todas essas identidades, na verdade, estão concentradas em uma só. A casa de oração tem a ver com ser filho, sacerdote e noiva. Quando Cristo morre na cruz, diz que todos quantos creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Efésios 5, 25 ao 27 diz que ele morreu na cruz para levantar uma noiva gloriosa. Apocalipse capítulo 1 fala que ele derramou o sangue dele para comprar de todo povo, tribo, língua e nação, reis e sacerdotes. Essa é a sua identidade primária. A identidade primária, irmãos, é aquilo que nós somos para Deus. A identidade secundária é o que fazemos para Deus. Ser pastor, apóstolo, missionário, evangelista, isso é secundário. Um dia tudo isso vai parar e nós vamos continuar sendo sacerdote, filhos e noiva. A partir do entendimento da identidade primária, nós vamos desenvolver a identidade secundária, que tem a ver com aquilo que Deus chamou para fazer, ou seja, o seu trabalho. O problema da igreja é que nós estamos tentando cumprir a grande comissão, que tem a ver com a nossa identidade secundária. Estamos tentando cumprir a grande comissão sem entender quem somos Ele. O ser precede o fazer. Deus quer que a gente faça. Deus quer discipular as nações. Deus quer tocar os pobres. Deus quer tocar o mundo perdido. Mas isso parte do lugar santo, na medida que a gente entende quem nós somos nele. E eu quero deixar algumas bases para você. Nós usamos essa expressão casa de oração, e muitas pessoas ficam confusas sobre o que é isso. E eu quero te dizer o que eu penso sobre isso, o que a Bíblia pensa, e contextualizar. Quando nós ouvimos essa expressão, casa de oração, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Senhor está falando de um lugar de encontro. A palavra oração, traduzida aqui no original, significa: minha casa será chamada um lugar de encontro. Oração não tem a ver apenas com falar ou proferir palavras para Ele. As orações têm a ver com encontros com Ele. E existem muitas formas de se fazer casa de oração. Uma das formas mais comuns hoje em dia é quando nós levantamos uma base missionária, e essa base missionária faz missões, toca os pobres, evangeliza, mas ela tem no centro do funcionamento da base a adoração dia e noite. Ela vai trabalhar para levantar turnos de adoração e intercessão de 2 em 2 horas, com equipes diferentes. Normalmente bases missionárias como essa estão sendo levantadas no mundo inteiro agora. Os missionários que trabalham nessas bases, a maioria deles é tempo integral. Significa que eles trabalham orando 50 horas semanais. Eles oram 6 horas por dia. E a partir desse lugar de encontro, eles começam a fazer justiça naquela região da cidade, ou serem enviados para outras nações para implantar esse mesmo modelo em outras cidades. Isso é uma das formas de se fazer o que nós chamamos casa de oração. Um outro aspecto de casa de oração é quando ministérios proféticos começam a mobilizar a cidade para orar. Um exemplo disso é o Ministério Casa de Davi, que é um precursor no Brasil desse movimento. Não é uma igreja local, não é uma base missionária, mas é uma equipe profética que mobiliza a cidade. E existe a terceira forma de fazer casa de oração, que para mim é a mais perfeita, que para mim tem a ver com o ideal de Deus. E isso quase todos os líderes de casa de oração pensam isso. É quando a igreja local se torna casa de oração. E quando eu digo igreja local, eu não estou falando de uma comunidade local isolada. Por exemplo, aqui o MPC é a casa de oração. Não, eu estou falando da igreja local. Igreja local é a igreja na cidade. Deus olha para a cidade e vê uma igreja só.
Não significa que cada denominação vai ter que ter adoração 24 horas, mas significa que em cada região Deus vai levantar adoração 24 horas com a igreja daquela região. E é óbvio que precisa de precursores, aqueles que estão vendo primeiro. E esse lugar aqui está vendo primeiro. Não é porque está manipulando, quer ter o controle, não, mas é porque pessoas estão lançando fundamento. Lembra? Nem todos voltaram da Babilônia, só aqueles que tiveram o espírito desperto. E existem pessoas com o espírito que foram despertados aqui, estão 7 anos levantando adoração e intercessão. E vai chegar uma hora que essa comunidade vai se abrir, e a cidade inteira vai vir orar. A igreja vai se levantar na sua identidade, nessa cidade, porque essa é a vontade do Senhor, e é isso que o Espírito Santo está fazendo em toda a terra. Na Indonésia, existem 40 casas de oração funcionando, um país que é o maior país muçulmano. Jesus está sendo adorado e exaltado. Na China, existem 2.000 fornalhas de oração, lá no interior das aldeias. Nós podemos pensar também no Egito, no centro do Egito, no Cairo, uma das nações mais muçulmanas do mundo. Tem uma igreja orando dia e noite há 7 anos. Ano passado, essa igreja sofreu uma grande perseguição, e eles fizeram uma reunião de oração no deserto, com 15.000 jovens orando nas cavernas. Casa de oração não é uma moda, é profético. Está no livro de Isaías, está no livro de Malaquias, está nos evangelhos. As pessoas falam, mas casa de oração não é coisa do Velho Testamento. Paulo escreveu uma carta para a igreja, 1 Tessalonicenses 5, e ele disse para aquela igreja naquela cidade: orai sem cessar. Quando nós lemos o versículo, nós achamos que Paulo está falando para individualmente orar sem cessar. Mas não, é uma carta endereçada a uma igreja na cidade. E Paulo está dizendo para a igreja em Tessalônica: igreja em Tessalônica, ore sem parar, ore dia e noite, ore sem cessar. Igreja em Manaus, ore dia e noite, ore sem cessar, sem parar, até que ele venha. Oração 24 horas ou dia e noite não é do Velho Testamento apenas, está em toda a Bíblia. Fundamentos desde o Éden. O Senhor está restaurando a identidade da igreja. A igreja está orando como nunca antes em toda a terra. Nós temos turnos de adoração e oração em São Gonçalo, liderado por crianças de 8 e 9 anos. Vamos fazer um turno, vamos colocar o nome do turno, turno de Ana. E as mães vão trazer os seus filhos, assim como Ana fez com Samuel, e vamos deixar nossos pequeninos ministrar ao Senhor. Quantos acham que isso seria legal? Vamos trazer nossos meninos para o lugar de oração. Vamos trazer os adolescentes, vamos deixar eles tocarem guitarra, vamos deixar eles orarem, vamos ensinar eles. Ah, mas os adolescentes, eles têm muito pecado. Não tem problema. Pecado é uma coisa que adolescente é especialista. Mas o Senhor está chamando eles em pecado mesmo. Tragam eles para o lugar de encontro e o pecado vai embora. Traz eles para o lugar da presença e o pecado vai embora e a pureza vai surgir. Mas tragam eles. Então essas são as 3 formas que eu creio que Deus está levantando casas de oração. E essa comunidade é chamada para edificar o altar coletivo nessa cidade. Mas nós precisamos entender algumas coisas antes. Quando nós pensamos em oração, muitas coisas surgem na nossa cabeça, muitas dúvidas. Como fazer, o que fazer, qual é a forma correta. Então eu queria te ajudar. Muitas pessoas, quando pensam em oração, ideias equivocadas vêm na mente, e essas ideias impedem você de orar. Olhando para a realidade do Brasil e no mundo, 70% das pessoas
quando eles ouvem a palavra oração, na mente deles, a primeira coisa que vem é petição pessoal. Quando você fala para a maioria das pessoas, oração, elas pensam, nossa, eu vou lá para receber a minha vitória. Eu vou lá orar por uma porta de emprego. Eu vou lá orar para que Deus melhore a minha vida e coisas do tipo. Petição pessoal, orações para a sua vida pessoal. Existe base bíblica para orações pessoais? Sim, existe. Mas quando Isaías está falando, a minha casa é uma casa de oração, não é isso que ele está querendo dizer. Oração de petição pessoal é apenas uma fatia do que significa a oração. Mas 70% das pessoas, quando você fala oração, ela fala em ter uma lista de pedidos pessoais. Carro, casa, mais dinheiro, aumento de salário. E você pode pedir isso a Deus. Mas eu quero te dizer que esse estilo de oração não é sustentável. Quantos querem orar por 20, 30 anos sem parar? Quantos querem orar até Jesus voltar? Oração no nível de petição pessoal não tem o poder de sustentar você em perseverança. 30% das pessoas, quando você fala oração, a primeira coisa que vem na mente delas é batalha espiritual. 30% das pessoas, quando você fala, vamos ter uma reunião de oração, eles pensam em intercessão com batalha espiritual. Então eles pensam que essa reunião é uma reunião que nós vamos amarrar os principados e potestades. É uma reunião que eles pensam que a gente vai lutar com os demônios, que a gente vai expulsar o mal da cidade. Existe oração de na Bíblia, existe batalha espiritual na Bíblia, mas uma pessoa que só faz batalha espiritual, ela se torna uma pessoa mal-humorada, ela se torna uma pessoa carrancuda, e ela não consegue ficar muito tempo no lugar de oração. Nós estamos falando de oração dia e noite, nós estamos falando de orar sem parar. Então sobra os 10%. 70% pensa em petição pessoal, 30% em batalha, e apenas 10%, quando nós falamos oração, eles entendem contemplação. Pegando a figura do tabernáculo, é assim: a oração de petição pessoal é o átrio, a oração de intercessão é o santo lugar, e a oração de contemplação é o santo dos santos. Quando nós usamos a expressão contemplação, a igreja, na maioria dos lugares, nem sabe do que estamos falando. Mas contemplação tem a ver com olhar para o Senhor com os olhos do nosso coração, através de estudar as Escrituras e meditar nas Escrituras. Olhar para o Senhor com os olhos do nosso coração e com os olhos da imaginação, através do conhecimento da palavra, vai produzir em nós o conhecimento de Deus e a imagem correta de quem é Deus. Poucas pessoas entendem esse tipo de oração, apenas 10%, porque contemplação é aquilo que vai definir a nossa adoração. Então é como se tivéssemos uma equação: a contemplação gera a adoração. Significa, eu vejo quem é Deus. Na medida que eu vejo quem Ele é, na medida que eu estudo quem Ele é, eu estudo os seus atributos, eu estudo a sua pessoa, automaticamente eu dou uma resposta para Ele. Significa que a adoração tem a ver com teologia. Teologia é o estudo de quem Deus é. Na medida que eu começo a estudar o caráter de Deus, na medida que eu começo a estudar o amor dEle, na medida que eu começo a estudar misericórdia, sabe o que significa misericórdia? Deus coloca o coração dele nas suas misérias. E eu começo a estudar a misericórdia de Deus, e automaticamente eu digo: uau, tu és digno, tu és misericordioso. Isso é adoração. Adoração é uma resposta que nós damos a Deus mediante a revelação que temos de quem Ele é, na medida que o contemplamos. Pouca coisa que tem na igreja hoje é adoração, porque a adoração é precedido por contemplação. Quando eu levo a minha Bíblia para o lugar de oração e começo a estudar sobre a sua pessoa, sobre a pessoa de Cristo, o que Ele pensa, o que Ele sente, o que Ele faz, eu digo: tu és digno. Contemplação gera adoração. Adoração significa que eu começo a andar em intimidade com Ele. A adoração gera intercessão.
Eu começo a ter intimidade com Deus. E Ele começa a falar: vamos lá, meu filho, eu tenho um assunto para falar com vocês. O nome desse assunto é Grande Comissão. Eu quero discipular as nações da terra. Ouça, discipular as nações não é evangelizar. Discipular as nações, discipular pessoas, tem a ver com imprimir nelas a vida de Cristo que está em você. Significa que vamos fazer as nações da terra serem parecidas com Jesus, na medida que nós nos tornamos parecidos com Ele, porque estamos contemplando. Você é aquilo que você vê, você é aquilo que você adora. Então você se torna parecido com Jesus. Você encontra uma pessoa que converte, você fala: vem, vamos dar uma olhada em Aslan. Eu vou te mostrar Aslan. Veja o leão, é ele. E ele é tomado de paixão por aquilo que ele está vendo. Um homem judeu de 33 anos. Ele é apaixonante, e você é tomado de fogo, e você quer contar para outras pessoas: ei, eu encontrei ele, eu encontrei o meu amor. Eu estou apaixonado por um homem, vem ver, vem ver. Deus está levantando pessoas como João Batista, cujo ministério é fazer as pessoas contemplar o Cordeiro. Quando Jesus se levanta e passa, João diz: ei, ele é o Cordeiro de Deus, siga. É interessantíssimo que na medida que os discípulos começam a seguir Jesus, a primeira pergunta que os discípulos de João fazem para Jesus: mestre, onde te hospedas? Deus está levantando pessoas como João, que vão apontar para o Cordeiro. E os discípulos que seguirem o Cordeiro, eles vão perguntar: Jesus, nós queremos saber onde você gasta mais tempo, onde que você está reclinando a sua cabeça. E diz que os discípulos de João descobriram onde ele estava se hospedando. Foram para lá, passaram o dia inteiro com Jesus. Qual foi a última vez que você passou o dia inteiro com Ele? Ele está levantando pessoas como João Batista, que vão apontar para o Cordeiro. Nosso discipulado tem sido consertar o caráter das pessoas. Deus está reformulando o discipulado na igreja. Discipulado é: leve as pessoas até a presença de Deus, sai da frente e deixa que eles encontrem quem é Deus. Pessoas não são consertadas, elas precisam ser transformadas para o encontro. Contemplação tem a ver com estudar os atributos de Deus. Eu queria que você viesse comigo para Apocalipse capítulo 4. Nós vamos olhar as dinâmicas do trono de Deus, o que está acontecendo nesse cenário onde é um show de beleza. Estamos juntos, amém? Depois dessas coisas, João viu uma porta aberta no céu, e ele ouviu uma voz que dizia: sobe aqui. A voz era como trombeta, dizia: sobe aqui e eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. Então João, ele vai em espírito diante do trono de Deus, e ele começa a ter uma visão. Ele vê alguém assentado sobre o trono, que tinha uma aparência como uma pedra preciosa de jaspe, uma pedra de sárdio. Ao redor do trono tinha um arco-íris que também se parecia uma esmeralda. João está gastando o seu vocabulário para descrever beleza. Uma linguagem de pedras preciosas. Faltava: o que é isso que eu estou vendo? O que é isso? Ele diz: parece pedra de jaspe. Ele está descrevendo a beleza de Deus. Ele está sendo tomado de um impacto de fascínio por aquilo que ele está vendo naquele momento. Alguém de uma beleza indescritível. Beleza significa simetria. Simetria significa matemática. Significa cálculos exatos de cada coisa certa no lugar certo. Deus é simetricamente belo. Quando você olha para uma pessoa, o nariz tem o tamanho que combina com o olho, que combina com os lábios, você diz: nossa, que moça bela. Porque beleza tem a ver com simetria. É isso que João está vendo. Alguém simetricamente belo. Está vendo: uau! Tudo no lugar, na medida certa. Tem a medida certa de amor, tem a medida certa de justiça, tem a medida certa de misericórdia, tem a medida certa de bondade, tem a medida certa de santidade. Glória significa a beleza moral de Deus. A beleza moral de Deus é a sua santidade. Santidade não é só aquilo que é contrário do impuro.
Porque Deus é santo antes de ter pecado. Deus é santo antes da impureza. Significa que Ele é fascinado, Ele é fascinação, Ele é alguém que nos enche de entusiasmo. Quando nós olhamos uma pessoa servindo o quebrado, o pobre, nós falamos, nossa, que coisa bonita. Porque naquela atitude ali, está descrevendo um aspecto da beleza de Deus, que é a bondade. E é isso que João está vendo, está Quantos aqui tem um espírito? João foi lá em espírito. Sabia que você pode ir lá hoje e ver a mesma coisa? Talvez ele possa descer ou a gente suba, não sei, mas a gente pode ver. Então João começa a descrever mais a cena. Ele diz: ao redor do trono também havia 24 tronos. Sentados nos tronos tinham 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro sobre a cabeça. Muita discussão sobre o que são os 24 anciãos. Eu quero propor uma heresia pessoal aqui essa noite, depois o Aldair conserta. Eu creio que os 24 anciãos são 24 sacerdotes, e eles têm uma coroa na sua cabeça. Essa coroa é a mesma coroa que o sacerdote do Velho Testamento tinha, que era escrito Santo ao Senhor. A mitra era escrito Santo ao Senhor. E eu creio que eles estão pegando toda a dignidade de santidade que o próprio Senhor deu a eles, e estão devolvendo ao Senhor, honrando a Ele. 24 anciãos, porque representam 24 turnos de adoração. Isso é um símbolo daquilo que está acontecendo no céu, que Ele quer que aconteça na terra. 24 anciãos, 24 tronos, rendendo a Ele a dignidade, rendendo a Ele a majestade. João está olhando isso e vendo aqueles seres, aqueles anciãos estão prostrados, e tudo que está diante do trono adora. Não tem como estar diante do trono e ser indiferente. E ele diz que do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, 7 espíritos de Deus, que são lâmpadas ardentes. Havia diante do trono também um mar parecido de vidro. Vidro. Como é o mar aqui na terra? É estático? O mar é sempre turbulento. Por que o mar no céu é de vidro? Porque fala de um lugar de paz e segurança. Diante do trono de Deus existe firmeza. E João continua sua visão dizendo que existiam lá 4 seres cheios de olhos de frente, cheios de olhos atrás. O primeiro ser é semelhante a um leão, o outro como um touro, o outro como homem, o outro como uma águia. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas, cheias de olhos, por dentro, por fora. E eles rodeavam o trono de Deus, e cada vislumbre que eles tinham de quem Ele é, eles diziam: Santo! Eles viravam de costas, mas nas costas também tinham olhos, e eles não paravam de olhar. Eles nunca tiravam os olhos do trono, e eles diziam de novo: Santo! Davi foi arrebatado no céu. Salmo 27:4, ele disse: uma coisa só eu tenho, olhar a beleza de Deus todos os dias. Ele disse: eu quero olhar para Deus todos os dias, igual os 4 seres estão olhando. Então eu vou construir na terra um lugar onde as pessoas vão olhar para o Senhor dia e noite. E eles estão rodando o trono, eles dizem: Santo significa beleza transcendente. Repare isso. A adoração é fruto da revelação de um atributo. Primeiro atributo que nós encontramos aqui diante dos seres: santo, santidade de Deus. Quando você lê mais um pouco dos versículos, ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus todo poderoso. Mais um atributo. Eles estão vendo Deus de poder, o poder de Deus, a eternidade de Deus. Eles dizem: aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Mais um atributo: eternidade.
Segue o texto no versículo 11, diz assim: nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criastes todas as coisas. Mais um atributo, Criador. Os 4 seres viventes estão sendo sustentados em adoração dia e noite, porque eles estão todos os dias tendo uma nova revelação de um atributo de Deus. Pensa um minuto. Um novo paradigma que o Senhor está mudando é que Ele está trazendo a Bíblia para o lugar de oração. E nós vamos estudar os atributos dEle, Sua santidade, Sua bondade, Sua misericórdia, e vamos transformar isso em oração, e consequentemente vamos transformar isso em adoração. A contemplação nos empodera a permanecer diante de Deus orando por 30, 50, 60 anos, sem nunca cansar. Porque a contemplação tem a ver com olhar para a beleza de Deus. A beleza de Deus gera em nós fascinação. Tudo aquilo que é belo nos fascina. Tudo aquilo que nos fascina nos faz perder horas e horas olhando. Olhe para o mar, olhe para uma praia linda, olhe para uma montanha bela, olhe para uma bela paisagem, olhe para um belo filme. Você fica horas e horas assistindo aquilo. Por quê? Porque aquilo é fascinante. Tudo que é fascinador te faz ficar horas e horas. Sabe por que você não aguenta ficar no lugar de oração? Porque você ainda não viu a beleza dele. Você ainda não viu a beleza do noivo. Você não viu ainda a graça dele. Quando eu olho para a graça de Deus e descubro que graça é receber o melhor presente quando se merecia o pior castigo. Você merecia condenação para o inferno, você merecia perdição. Ele vem e nos dá o seu próprio filho. É como se uma pessoa que matou o nosso filho, violentou o nosso filho, nós pegamos essa pessoa no ato do crime e nós damos de presente para o assassino do nosso filho uma chave com a casa própria. Graça significa receber o melhor dom, o melhor presente, quando se merecia o pior castigo. Quando eu olho para a graça de Deus, eu fico tomado de paixão por Ele. Eu fico tomado de entusiasmo para ir para o lugar de oração e ficar horas e horas olhando para aquele que me aceitou, para aquele que me achou quando eu estava nos becos e nas vielas cheirando cocaína. Ah, você é demais, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. O que vai sustentar a adoração dia e noite não é o nosso esforço humano, mas é a revelação de quem Ele é, por meio da meditação e da contemplação na sua palavra. Digo mais, transforme os seus estudos teológicos em oração, e você vai começar a contemplar, você vai ser interrompido. Vislumbres da sua glória que você nunca viu serão apresentados diante dos seus olhos, e você vai ficar horas e horas em silêncio, olhando para aquele aspecto de Deus. A contemplação vai empoderar a igreja a perseverar na intercessão. Nós vamos descobrir os sentimentos, a mente de Deus, o que Ele pensa.
na medida que vamos para o lugar de oração, contemplando a sua beleza. Uma das outras coisas que vão acontecer na medida que a gente contempla, os místicos cristãos diziam que a contemplação era o segredo para manter o fogo interior. Há uma canção incrível que a Misty gravou, inspirado em um poema de São João da Cruz, que fala sobre as chamas vivas de amor. Se nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que diante do trono de Deus existem serafins. Sabe o que significa serafim? Aquele que queima. Quantos querem o fogo de Deus? Quantos querem mesmo o fogo de Deus? Tudo que está diante do trono queima. Os serafins queimam. Os 7 espíritos são tochas de fogo. Daniel fala que existe um rio de fogo. Tudo queima. Alguns homens tiveram encontros que chamamos de encontros beatificadores. Significa encontros, ou encontros com teofanias, ou encontros espirituais que transformam e afetam a vida daquele homem para todo sempre. E isso deu sustentação para chamados que eram considerados impossíveis. A primeira pessoa que eu quero destacar é Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. As Escrituras dizem que Ezequiel começa a ter uma visão, e ele está vendo a mesma coisa que João vê em Apocalipse capítulo 4. Ele está vendo aquele que queima. Ele está contemplando um Deus que é fogo que consome. E na medida que ele olha para aquilo, que ele tem um encontro com a visão, com o trono de Deus queimando em chamas, ele é empoderado para perseverar em um chamado que era considerado impossível. O Senhor disse: Ezequiel, vai à casa rebelde, pregue para eles. Eles são sarça, eles são escorpião. Que chamado incrível, irmãos! Altamente encorajador. Você vai pregar para uma casa rebelde. O que empodera esse profeta a permanecer fiel no chamado? Ele foi tomado pela visão daquele que queima. Quantos querem ser fiel a Deus por 100 anos? Você precisa ver aquele que queima. Isaías teve um encontro com o mesmo Deus de Apocalipse 4. E os serafins, eles estão inflamados de fogo. Agora pensa um minuto comigo. Se os serafins são anjos que queimam, porque estão diante daquele que queima, diz que eles precisam pegar o fogo do altar de Deus com um alicate. Que tipo de fogo é esse? Que nem um anjo consegue pegar com a mão. E é esse fogo altamente poderoso que toca a boca de Isaías. Quantos querem fogo nos lábios? Logo após ele contemplar o homem Jesus, eu creio que ali era uma visão do próprio Jesus. No livro de João diz que Isaías viu o Senhor. Então era uma visão de Jesus. Logo que ele contempla o Messias, ele é tomado de fogo, e o Senhor fala: vai, prega a casa de Israel. Você vai pregar, eles não vão te ouvir. Você vai pregar, eles não vão aceitar. Você vai pregar, eles não vão entender. Prega, eles serão como surdos. Prega, o que capacita alguém permanecer num tipo de chamado desse por anos? Você quer perseverar? Olhe para Ele. Deus está chamando pessoas que vão ser enviadas ao Iraque, ao Irã, em lugares escuros, para plantar casas de oração nesse lugar. O que vai fazer você perseverar em lugares de muito calor, em lugares com pouca comida, em lugares difíceis, em lugares onde você pode morrer. O que vai fazer você perseverar no seu chamado, em situações diversas, é quanto tempo você passa olhando para Ele. O que vai levantar um movimento de adoração e oração dia e noite. O que vai nos motivar a orar dia e noite não é avivamento. Os 4 seres estão adorando e clamando santo, santo, santo por toda a eternidade. O que motiva eles a fazer isso não é porque eles querem avivamento. Eles não estão fazendo isso porque eles foram curados de alguma doença.
Eles não estão fazendo isso porque eles querem transformação social. O que motiva eles ficarem lá dia e noite é a revelação da grandeza, da glória de Deus e sua dignidade. Muitas vezes nós vamos à sala de oração cansados, desanimados, com lutas, e nós vamos para lá por quê? Sua glória é digna. Nós queremos avivamento. Adoração de noite vai trazer avivamento, mas não é a nossa principal motivação. Talvez o avivamento leve 50 anos para vir, espero que não. Mas se levar 50 anos, todos os dias nós vamos estar aqui com as nossas Bíblias abertas, porque Ele é digno. E o incenso vai subir de Manaus. Ele está levantando missionários de oração. Ele está levantando pessoas que vão deixar os seus empregos normais para contemplar Ele. Esse é o chamado de Ana. Você vai levantar o seu sustento, músicos e cantores. O seu trabalho vai ser olhar para Ele. Durante muito tempo você tentou fazer muitas coisas e você foi uma peça redonda tentando encaixar num lugar quadrado, e agora o Espírito Santo está comunicando para você. Talvez você ache isso uma loucura. Como assim? Vou trabalhar adorando, orando? Sim, exatamente isso. Deus está liberando recursos, porque movimento de adoração de noite requer pessoas em tempo integral. Isaías 62 diz que Ele vai colocar pessoas na muralha que não vão dar descanso a Deus. Dia e noite eles vão clamar diante do Senhor, até que Jerusalém seja estabelecida como objeto de louvor. Antes de Jesus voltar, Ele vai estabelecer missionários em tempo completo no lugar de oração. Como eu vou ser sustentado? Se Ele te chama, Ele paga as contas, porque é Ele mesmo que está colocando você na muralha. Dia e noite Ele precisa ser adorado aqui, porque esse é o cumprimento da oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, aqui em Manaus, como é nos céus. Nos céus Ele está sendo adorado dia e noite. Muitos lugares o nome dele é blasfemado dia e noite nessa cidade, mas um farol está surgindo, aonde o nome dele vai ser adorado dia e noite. Um perfume vai se levantar diante das narinas de Deus, através de homens, mulheres, jovens e crianças. Famílias inteiras vão organizar a sua agenda para poderem gastar a vida no lugar de oração. Um incenso vai subir nesse lugar. Fique de pé no seu lugar, vamos cantar. O incenso a ti subirá, dia e noite. O incenso a ti subirá, dia e noite. O incenso a ti subirá, dia e noite. O incenso. Quero fazer 3 apelos essa noite. Primeiro eu queria chamar músicos e cantores. Uma das características do movimento de oração é que ele é musical. Durante muito tempo nós achávamos que as músicas eram apenas um entretenimento para a parte mais importante, que é a pregação. Eu discordo disso. Eu creio que ministros que lideram a adoração são ministros da palavra, só que ao invés de pregar a palavra, eles cantam a palavra e eles cantam orações. Eu creio que músicos, a música é totalmente ligada com o profético. Músicos são chamados para criar ambientes celestiais, para reproduzir o som dele na terra, acordes, arranjos que comunicam o coração de Deus. Então Deus está chamando músicos e cantores em tempo integral
para sustentar um movimento de oração. Deus também está chamando intercessores. Talvez você não é um músico, não é um cantor, mas Deus está te dando um peso, e você vai ser um intercessor a partir da contemplação da beleza de Jesus. Então eu quero chamar músicos, cantores e intercessores desse lado aqui, rapidamente. Terceiro tipo de pessoa, temos aqui músicos, cantores, e intercessores. O outro grupo são aqueles que vão pagar por isso, financeiramente. Nós precisamos de bilhões e bilhões de dólares para cumprir a grande comissão e levantar a casa de oração. Deus levantou um homem chamado Ciro. Ele era um rei, e ele liberou milhões e milhões de dólares para que o povo voltasse para Jerusalém e reconstruísse a casa de oração. A Bíblia fala que nos dias de Moisés, o povo foi tomado de tanto peso para construir um lugar para Deus morar. Eles deram tanta oferta, que Moisés falou: para, já chega. Não precisa de tanto. Ageu diz, no contexto da construção da casa de oração: meu é o ouro, minha é a prata. Eu estou levantando minha casa na terra. Eu tenho os recursos, mas esses recursos são dados a homens e mulheres que Deus está levantando para serem Josés. Deus está levantando homens de negócios, profissionais liberais, que vão ter a habilidade de fazer riquezas, e vocês vão se tornar bolsões de misericórdia na grande tribulação. Eu creio que Deus vai levantar empresários que vai proteger cidades inteiras, cristãos em cidades inteiras, que vão sustentar lugares escondidos nas cidades onde adoração e oração vai funcionar. Eu creio que nesses dias Deus está levantando homens de negócios. Você não é um pregador, você não é um evangelista. Para de ficar tentando ser pregador ou evangelista. Você é chamado para ganhar dinheiro. Essa é a sua vocação. É tão importante quanto ir para a África. E talvez seja você é um músico e cantor, mas também é chamado para fazer dinheiro e riqueza. Mas se você é um homem de negócio, se você nem é um homem de negócio, mas você sente que Deus te chamou para ganhar grana, Deus quer curar o seu coração do amor a mamon, e você vai administrar riquezas para sustentar um movimento de oração. Deus vai levantar alguém que vai dar 10 mil mensais, e nós vamos ter 10 jovens solteiros ganhando R$1.000 para orar. Seria incrível isso. Se você tem um chamado para ser um empreendedor, um profissional liberal, vem aqui, eu quero orar por você também. Olhem para essa moçada aqui, olhem para lá, olhem para cá, olhem uns para os outros. Vocês precisam aprender uma mentalidade. Se vocês vão ser missionários em tempo completo, vocês precisam aprender a levantar parceiros, não por causa da necessidade. E vocês precisam aprender a doar dinheiro, não porque eles precisam, mas porque vocês acreditam na visão e na missão deles. Porque se um dia parar de precisar, vocês vão parar de doar. Sempre que eu levanto sustento, eu não tenho salário fixo. Eu levanto o meu sustento com parceiros, onde eu compartilho o meu coração, a minha visão, o que eu estou fazendo. Eu peço para que ele ore por uma semana sobre aquilo, para saber se é de Deus ele ser um parceiro da minha família. E eu digo: você não me deve nada, eu não estou precisando, Deus cuida de mim, eu não sou um esfarrapado faminto,
Deus me dá graça para sustentar minha casa, mas eu preciso de parceiros para continuar fazendo o que eu estou fazendo e ampliar minha tenda. Se você sente e acredita naquilo que eu carrego, eu quero te convidar. Aprendam a doar, não porque a pessoa é uma necessitada. E vocês precisam cortar a visão antiga do missionário de pé descalço que come ratazana na África, que mostra vídeos sensacionalistas, e nós vamos quebrar aquela cultura de que missionário não pode comer em churrascaria e andar bem vestido. Amém? Vocês são nobres, vocês são nobres. É nobre ter um coração generoso, é nobre ser um missionário em tempo integral, tudo é nobre. Cada um tem uma força. E Deus vai levantar um movimento de oração nessa cidade. E vocês vão enviar pessoas para outras casas de oração, para servir e implantar outros lugares.